Graça e paz. Seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo a mais um episódio de Personagens da Bíblia. Hoje nós vamos conhecer a história de Cornélio, o centurião Cornélio. Antes, eu quero fazer menção de um verso que está no livro de Atos dos Apóstolos, que diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versos 1 e 2. O início do cristianismo foi emocionante. O Espírito de Deus agiu e a vida das pessoas foi transformada. A cada dia havia novos convertidos de diferentes formações. Até o temido Saulo tornou-se um cristão, e os gentios estavam respondendo às boas novas de Jesus. Em meio aos primeiros cristãos estava o capitão romano Cornélio. Por causa das frequentes e violentas revoltas, os soldados romanos tiveram que se instalar em Israel a fim de manter a paz. Mas a maioria dos romanos era odiada por ser um povo de conquistadores e não se dava bem com a nação israelita. Como um oficial do exército, Cornélio estava em uma posição difícil. Ele representava Roma, mas sua residência era em Cesareia. Durante os anos que passou em Israel, Cornélio foi conquistado pelo Deus dos israelitas. Tinha a reputação de ser um homem religioso que colocava sua fé em ação e era respeitado pelos judeus. 4 aspectos significativos do caráter de Cornélio podem ser observados em Atos. Ele buscava a Deus, ele reverenciava a Deus, era generoso para com as pessoas necessitadas e orava. Deus disse a Cornélio que mandasse buscar Pedro, porque o apóstolo lhes faria mais conhecimento e respeito do Deus a quem ele já tentava agradar. Ao entrar na casa de Cornélio, Pedro infringiu uma série de regulamentos judaicos. Confessou que não estava à vontade, mas ali havia um público ansioso e ele não poderia negar-se a pregar o evangelho. Assim que Pedro começou a compartilhar as boas novas, Deus demonstrou sua aprovação àquela família romana, enchendo-a com o seu Espírito Santo. Pedro percebeu que não tinha escolha a não ser batizá-los e dar-lhes as boas-vindas como membros da crescente igreja cristã. Com essa conversão, outro passo foi dado para levar o evangelho ao mundo inteiro. Cornélio é um bom exemplo da disposição que Deus tem de usar meios extraordinários para alcançar aqueles que desejam conhecê-lo. Ele não faz uso de favoritismo, nem se esconde daqueles que querem encontrá-lo. Deus enviou o seu Filho porque ama o mundo inteiro. Pedro, Cornélio e você estão incluídos. Nós temos pontos fortes a aprender com Cornélio. Ele era um romano religioso e generoso. Embora fosse um oficial do exército de ocupação, parece ter sido muito respeitado pelos judeus. Respondeu positivamente a Deus e encorajou sua família a fazer o mesmo. Sua conversão ajudou a jovem igreja cristã a perceber que as boas novas destinavam-se a todas as pessoas, tanto aos judeus como aos gentios. As maiores lições de vidas que temos de aprender com Cornélio foi que Deus alcança aqueles que querem conhecê-lo. O evangelho é para todas as pessoas. Em todos os lugares existem pessoas ansiosas para crer em Deus. Quando estivermos dispostos a buscar a verdade e a sermos obedientes, a luz que Deus nos dá,
Ele nos recompensará ricamente. Cornélio era romano, morava em Cesareia, foi contemporâneo de Pedro, Filipe e dos apóstolos. A história de Cornélio é uma história relevante para a gente compreender que o plano de Deus é para alcançar a todos. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, faz a tua inscrição. Não custa nada, é só você clicar nesse botãozinho vermelho de inscrever-se. Faz um comentário, deixa o teu pedido de oração. Ativa o sininho para você indicar para o YouTube que o conteúdo deste canal não é ofensivo e que pode ser compartilhado. E Deus vai te abençoar em nome de Jesus.